para nós é uma satisfação. Para mim é uma novidade também, né? Porque na madrugada, geralmente a nossa voz está ali, né, descansando, a gente precisa de um aquecimento, né? Mas para nós é uma satisfação poder participar, contribuir, estar recebendo também as bênçãos, né? Porque eu acredito que quando a gente se envolve num trabalho, as bênçãos do Senhor, ela, ela são de várias formas, né? Uma delas é porque há aquela satisfação pessoal e também o trabalho de manutenção. Muitas vezes a gente tem um trabalho missionário em conseguir pessoas e dar estudos bíblicos, fazer o nosso proselitismo, né? E depois que batiza, esquece. Pronto, é como se já tivesse conseguido, é como aquele troféu e coloca na estante e acabou, né? Nem limpa mais, né? Nem tira mais a poeira, né? E esse trabalho de vocês é um trabalho de conservação, é um trabalho de ilustração, né? E até de uma forma onde esse horário não é um horário muito assim convencional, não é? Convencional. Mas aqueles que aqui estão é porque estão como esse homem que você falou aí, procurando joias também, não é? E é muito bom isso. Meus irmãos, eu tenho uma história, né, desde os 13 anos de idade que eu conheço a mensagem adventista. Os irmãos devem conhecer o irmão Domingos Sábios aí na igreja do Montese, é um magrinho, moreninho, assim, ele está carequinho agora. O irmão Domingos Sávio, ele foi o meu instrutor bíblico, né? Quando eu era garoto, ele que começou a ensinar a Bíblia em um evangelismo que teve ali na Rua Mimosa, aí no bairro do Montese, em Fortaleza. Eu era garoto, junto com meu pai, meu irmão Antônio Fernandes, já falecido, e minha mãe também, Rita de Cássia, que hoje está com Alzheimer. Eu sempre vou a Fortaleza para ficar com ela, né? E ali a gente conheceu o evangelho com o pastor Sidney, e batizamos nessa época, mas logo em seguida fomos para o estado de Rondônia, morar em Porto Velho, e ali eu fiquei 2 anos, né, os anos de 83, 84 e um pouquinho de 85. Retornamos para Fortaleza, e nessa época, na época de garoto, eu tinha aí 15 anos. Então, meu pai havia me dado um violão e eu comecei a fazer músicas seculares, viu? E me juntei a uma banda de rock, com mais 3 rapazes, éramos 4, e partimos para cantar, né? E tivemos um contato com o pessoal de política e fazíamos aqueles showmícios, né? De forma que nessa época eu me afastei da igreja e só vim retornar aos 25 anos. Passei 10 anos fora. Já com os meus filhos, a minha esposa católica, catequista, ela querendo ensinar as rezas e as coisas para as crianças. Então eu disse, olha, chegou a hora de voltar para a igreja. E aí voltamos e de lá para cá nós temos tido a satisfação de ter dirigido aí a igreja do Montese por um tempo. Eu fui ancião aí na igreja do Montese. Depois fui ancião na igreja do Aeroporto, que hoje é a sede do distrito, né? E nós montamos 2 clubes de desbravadores que ainda hoje funcionam, que aí no Montese é o Arautos de Fortaleza, foi o primeiro, e depois formamos o Castelo Forte, lá na igreja do Aeroporto, que ainda hoje também estão de pé. Para nós é uma satisfação. E aqui, no ano de 2000, no ano 2000, eu estive aqui em Ubajara por ocasião de um campuri de desbravadores, né? Não estão vendo aí que é uma paixão, né, esse ministério, né, de desbravadores. E no ano 2000, eu tive aqui em Ubajara, me apaixonei por essa cidade. Se você não conhece ainda, venha conhecer, porque é uma cidade incrível, né? E aí disse, olha, eu venho morar aqui. Nessa época eu era policial, né? Eu era sargento da Polícia Militar, e logo vi a transferência e vim para cá, né?
E aí nós estamos aqui desde 2002. Né? Nada, nada. Vamos aí para agora em 2024, vamos fazer 22 anos que estamos aqui em Ubajara. Mas sempre indo aí, sempre visitando a igreja do Montese e tendo essa grata satisfação de conhecer os irmãos. Meus queridos, a minha história com a música é porque nessa época em que eu fiquei fora da igreja, eu comecei a fazer músicas. E eu fazia músicas seculares, eu fazia desde rock até o forró, né? As pessoas chegavam e pediam músicas e eu ia fazendo. Mas, com o tempo, quando a gente foi conhecendo o evangelho, isso começou a irritar a minha esposa, porque ela já havia conhecido o evangelho, já, e na minha casa, sempre que eu chegava em casa, os meus irmãos ficavam pedindo, olha, canta essa música, canta aquela, né? Canta aquela da Bica do Ipu, canta aquela né? E aí eu saía cantando e ela já ali com a cara fechada, né? Conhecendo o evangelho, se batizando na igreja adventista, até que um dia ela não suportou, ela chegou até mim e disse, olha, nós somos evangélicos agora, nós somos adventistas. Por que você não faz músicas para adorar o Senhor? E aí bateu, irmão. Bateu forte, porque realmente ali era como se eu tivesse sabe, um refúgio para a minha vida antiga. Assim, eu estava desperdiçando também um dom, um talento, podendo pregar para os meus irmãos, né, através da música, e eu não estava fazendo isso. Daí, então, a gente começou a adorar a Deus com esse ministério e a gente começou a fazer músicas para adorar o Senhor. E eu fiz essa música que eu vou cantar agora para vocês, que é Vou Te Louvar. Eu espero que o som consiga fazer com que a gente veja a beleza da música, né? Tá bom? Eu vou te louvar, vou te agradecer por toda a minha vida, por todo o meu viver. Eu vou te louvar, vou te agradecer por toda a minha vida, por todo o meu viver, pela tua graça, pela tua unção, eu sem merecer recebi o teu perdão. Eu vou te louvar, vou te agradecer por toda a minha vida, por todo o meu viver. Eu vou te louvar, vou te agradecer por toda a minha vida. Por todo o meu viver. Pela tua graça, pela tua unção, eu sem merecer recebi o teu perdão. Graça imerecida, porque é grande o teu amor, grande é teu poder em amar o pecador. E eu que andei distante, só quebrantando a tua lei, hoje sou um resgatado e para sempre o louvarei. Eu vou te louvar,
vou te agradecer por toda a minha vida, por todo o meu viver. Eu vou te louvar, vou te agradecer por toda a minha vida, por todo o meu viver, por toda a minha vida, por todo o meu viver, por toda a minha vida, por todo o meu viver. Amém. Amém. Deus seja louvado. E aí, então, irmãos, a gente iniciou o trabalho de... porque quando eu percebi, eu já tinha quase 30 músicas, né? Hoje, mais de 50 músicas. E eu precisava fazer com que essa música fosse ouvida, né? Adianta de nada você compor e ficar aqui. Nós procuramos, a princípio, né, como todo iniciante, a gente quer fazer uma coisa bem caseira, uma coisa que não tenha pretensão de alcançar, ir mais longe, né? Então, nós fizemos com um rapaz aqui mesmo de Ubajara, ele um maestro, um compositor extraordinário, mas a técnica falhou, não é? Porque essa parte de mixagem, masterização, cada dia que passa ela aumenta, ela melhora, e quando você quer fazer uma coisa que fique profissional, então requer um pouco mais de recursos. Então esse trabalho ele ficou bem aquém, né, em termos de técnica. Mas mesmo assim, nós promovemos um CD, que foi o CD Adonai, aonde nós chegamos a viajar por 3 estados, né? O estado do Ceará, Piauí e o estado de Rondônia, onde eu voltei lá para rever os irmãos. E chegamos a as cópias que nós tínhamos, né? Nós mandamos fazer 1.000 cópias e chegamos a vender praticamente todas, né? Hoje eu não tenho nenhum exemplar mais, né? Nem para recordação, mas ficou gravado aqui no computador e a gente continua trabalhando essas músicas. E depois a gente conheceu outras pessoas e aí acabou a onda do CD, né? Porque a evolução da música, né, dos aparelhos eletrônicos, hoje ninguém mais grava CD. Hoje tudo é digital. Então as músicas se ouve nas plataformas digitais, no Spotify, a Deezer, o próprio YouTube, né? Então nós tivemos que nos adaptar e isso gera porque na música também a gente tem a questão da juventude, né? Quando, na minha história, quando eu entrei na igreja, eu já estava trabalhando na Polícia Militar. Eu já havia feito concurso na Polícia Militar, eu entrei com 18 aninhos ali, né? Entrei com 18 anos e entrei na PM, aliás, vim para a igreja quando eu já tinha 24 anos. Né? Então, esse dom, ele teve que ficar guardado. Esse talento, ele ficou enterrado por muito tempo, porque eu não tinha como conciliar essa questão da música, em ter que viajar, e o trabalho. Não dava para conciliar. Ainda mais que eu logo, acho que com 26 anos, eu já era o ancião aí da igreja do Montese, né? Então, tinha também toda a parte da organização da igreja, que acabava impedindo que eu levasse esse ministério da música à frente. Só agora, né, quando a gente fez, no ano de 2014, o CD Adonai, eu vi verdadeiramente que não dava para conciliar clube de desbravadores, ancião da igreja e o Ministério da Música. Não dá. Ou você faz uma coisa ou faz outra. O Ministério da Música ele exige muito
da pessoa que está nesse ministério, porque ele tem que viajar, ele tem que atender a convites. Os convites geralmente são feitos em datas especiais, e nós aqui na igreja local estamos fazendo essas mesmas datas especiais, não é? E para cantar aqui fica difícil, porque os irmãos sabem que nenhum profeta é bem recebido na sua terra, não é? Então as pessoas querem os cantores de fora, não é? E daí acabou que quando tinha os eventos de retiro espiritual, de carnaval, eu saía da minha igreja para cantar em outros distritos, e aí a minha igreja ficava desamparada, sem o líder, acabava não indo para o retiro, porque o líder não ia, e eu acabava tendo que ter que escolher entre atender o convite dos irmãos para cantar nos retiros, para cantar nas campais, né, ou permanecer na minha igreja. De forma que agora, já aposentado da Polícia Militar, eu disse, então, eu vou focar agora nesse Ministério da Música. Mas ainda estou tendo dificuldade de me desvencilhar, né, ou de deixar o ancianato, a tesouraria, que é muito importante, e o clube de desbravadores, né? Mas essa é uma situação que nós estamos vendo com essa nova dinâmica agora das plataformas digitais, né? Estamos com 3 músicas nas plataformas digitais, que é essa música Ser Fiel, a música Jeito de Amar e a música Mirando a Imensidão. E aqui na igreja, querido, nós desenvolvemos o, essa, 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 esse departamento da igreja que é a tesouraria. E o tema que nós vamos desenvolver hoje com os irmãos é uma pergunta, não é? A irmã deve ter colocado aí, irmã, essa pergunta para os irmãos? Não, né? Então, a nossa pergunta é: dízimo e oferta, qual o mais importante? Eu queria que a irmã liberasse aí os microfones para que a gente pudesse ver dos irmãos aí, dos que estão assistindo, as opiniões. Qual você acha ser o mais importante, o dízimo ou a oferta? Eu gostaria de ouvir os irmãos. Se Nicolau. puder, então. Mas aí, Para mim é igual. Dízimo e igual. oferta. De fato, é igual. A irmã Dalice está concordando também? Eu Também digo que é igual também. Concordo. Igual. Muito bem. E isso é muito bom ouvir dos irmãos, não é? Para que a gente tenha já uma maneira de iniciar, né? É muito bom a gente saber o que o nosso público pensa, a fim de que a gente possa desenvolver essa ideia. Muito bom. Quando Jesus vai falar sobre esse assunto, tanto o dízimo como a oferta, parece que ele está falando assim de uma forma em que o contexto que ele vivia, né, aquele contexto ali, era o contexto farisaico. Os líderes da igreja, eles estavam corrompidos, e de forma que a corrupção, ela se dá muito nessa área, na área onde envolve valores, onde envolve dinheiro. Não é à toa que a gente vê a história, a situação do nosso país, né? A política do nosso país, onde há corrupção. E também não é diferente na administração, mesmo das coisas espirituais. Ocorre, sim, um dos grandes problemas que nós temos com tesourarias na igreja é essa corrupção que existe, aonde as pessoas colocam os pés pelas mãos, não é? O tesoureiro, quando ele vai ser escolhido, ele nunca deve ser escolhido uma pessoa que tenha muitas necessidades, principalmente essa necessidade financeira, porque vai ocorrer em que, quando se trabalha com o dinheiro, não é? Quando se junta ali na mão, a pessoa vê uma determinada quantidade de dinheiro em sua mão e ele fica imaginando, acaba trabalhando como se fosse dele aquele dinheiro, né? Eu conheço igrejas em que os departamentos querem fazer algum trabalho, mas o tesoureiro é sempre não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu vivi muito isso, não é?
vivi muito isso aí na igreja do Montese, quando a gente queria fazer determinadas atividades e aí a gente via esse impasse, não tem dinheiro, não é? E sabe, queridos, quando Jesus vai falar sobre o dízimo, a gente vê quando ele fala dos fariseus, que eles devolviam o dízimo do cominho, né? Devolviam o dízimo daquilo, mas negava a oferta, a ajuda para o seu pai, para a sua mãe. Então, o contexto farisaico, ele faz com que esse assunto ele fique assim, manchado, né? A própria oferta da viúva pobre, quando a gente vê ali em Marcos, capítulo 12, quando Jesus vai falar que a oferta daquela viúva, ela foi muito melhor, foi maior do que aqueles que depositavam aquelas quantias, não é? Porque muitos daqueles que devolviam, faziam ofertas vultuosas, eles as faziam para se mostrar, para se vangloriar, ou para serem vistos pelas pessoas, porque os fariseus buscavam os primeiros lugares, buscavam as saudações na rua, né? Então Jesus falou sobre isso. Então acaba que esse assunto ele fica como que tratado em segundo plano. Quando nós aqui atualmente, quando nós damos estudos bíblicos, aqueles que dão estudos bíblicos, os irmãos têm uma certa dificuldade quando vai falar desse assunto. Geralmente, as ofertas elas ficam desmerecidas, porque o irmão diz assim, vai falar sobre o dízimo, e o estudo é sobre o dízimo, e os irmãos, eles, quando estão estudando, aqueles novos na fé, eles já ficam sabendo que o dízimo ele tem uma porcentagem, né? O dízimo é 10%. É fácil de você falar sobre isso. Quando nós vamos falar sobre a oferta, aí o que os irmãos geralmente dizem? A oferta é aquilo que está no seu coração, é de acordo com o seu coração, né? E a gente sabe que quando vai partir para essa parte financeira, essa parte pecuniária, nós sabemos a nossa realidade, irmãos. A gente vive num país onde não se dá o devido valor ao trabalho, né? Eles olham para as pessoas e não para o trabalho. Para você imaginar, quando a pessoa vai falar de alguém que tem um trabalho que ganha pouco, que é desmerecido, ele fala logo, você vai querer ser gari? Tem que estudar para você ser alguém na vida, senão você vai ser gari. Olha para o trabalho, para a pessoa, né? E desmerece aquele profissional. E a gente sabe que quando os garis entram em greve, a cidade fica horrível, não é? A cidade fica terrível. Então, a gente não olha para a importância que tem essas pessoas. E, assim, quando nós sabemos da dificuldade dos irmãos, aí você, no estudo bíblico, você já diz, olha, é de acordo com o seu coração. Só, queridos, que quando eu fiz a pergunta, qual é o mais importante, dízimo ou oferta, eu quero lembrar para os irmãos a respeito de cada um separadamente, porque cada um tem a sua destinação e também a sua origem. O dízimo, não é? Nós vemos na história da Bíblia que Abraão, ele já devolvia o dízimo, não é? Jacó, ali, quando ele luta com Deus, ele diz que de tudo que o Senhor lhe der, certamente ele vai dar o dízimo. E a gente acaba imaginando que o dízimo ele comece ali, com os patriarcas, não é? A gente não vê, antes de Abraão, se falar de dízimo. Depois a gente vai ver o dízimo já desenhado ali, depois de Moisés, com as leis, sobre que o dízimo vai ser dedicado para os levitas, porque eles não receberam possessões. Então, a posse que eles terão não vai ser de terra, eles não vão trabalhar a terra, eles vão receber dos irmãos que devolvem seus dízimos, não é? A bênção dos levitas a parte dos levitas seria o dízimo. E a oferta, não é? E a oferta? A oferta, a história dela é bem anterior, né?
A oferta ela começa com o próprio Deus, na hora em que Adão e Eva eles se escondem e que Deus vai à procura do casal, ali pela viração do dia, e naquele diálogo, o Senhor, através do primeiro holocausto, da primeira oferta, quando ele pega o cordeiro e faz ali as roupas para Adão e Eva, aquele cordeiro ele foi morto, né, numa cerimônia, e essa cerimônia, Gênesis 3,15, vai apontar para a primeira promessa messiânica, né, para Cristo. Então, a oferta, ela representa Cristo, porque o cordeiro é Cristo. João 1,29 vai dizer que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo. Então, quando nós trazemos para hoje, nos dias atuais, quando você pega o seu envelope de dízimo, você vai ver que o dízimo ele tem uma função, ele tem uma destinação, e a oferta ela tem outra destinação. Quando você devolve o dízimo no seu envelope e a oferta, aquela parte do dízimo ela sobe para a associação, não é? E não fica nada na igreja local, porque o dízimo ele tem outra destinação, certo? O dízimo ele vai ser para a manutenção dos pastores e da obra. Quando você olha no seu envelopinho, não é? Você vai ver que quase 70% vai ficar ali para a administração, pagamento dos pastores, daqueles funcionários, a administração da associação, né? E a oferta ela é diferenciada. A oferta é 60% da oferta, ela fica na igreja local, e os outros 40% ele vai subindo até chegar à associação geral. De forma que esses 60% que fica na igreja local, esse é o único dinheiro que a igreja local dispõe para fomentar todas as atividades da igreja, seja da Ação Solidária Adventista, seja de Clube de Desbravadores, seja para o evangelismo, seja para as atividades dos departamentos, a Escola Sabatina e o Ministério da Mulher. Todos esses departamentos eles vão ser financiados por esses 60% que fica na igreja local. Agora, vamos lá. E a igreja local, ela vai utilizar essa oferta, essa parte, esses 60% que ficou com ela, para suas atividades. E qual é a atividade dos departamentos, se não ganhar almas para Cristo? Então, assim como a oferta representa Cristo, que é o Cordeiro de Deus, e Cristo é o Salvador do mundo, a oferta hoje continua representando a Jesus, salvação de almas. Quando eu oferto, essa oferta ela vai diretamente para os departamentos, que vai trabalhar tanto na manutenção dos membros que foram batizados, como a busca por novos membros, cumprindo o ide e pregar o evangelho, essa missão dada por Deus. Olha que coisa incrível isso. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, então, irmão, que a oferta representa Cristo. E quando eu digo para aquela pessoa que eu estou dando estudo bíblico, a oferta é de acordo com o seu coração, então, tem que estar cheio de Cristo. Concorda? Não é assim? Só o que nós vemos? Nós vemos a realidade, eu agora falando como tesoureiro de igreja, a realidade que nós vemos são envelopes que chegam até nós apenas com o dízimo, nada de oferta. Quando, às vezes, imagina um irmão que seja assalariado, né, que ganha esses R$ 1.300, ele coloca lá os R$ 130 de dízimo e coloca R$ 2 de oferta, coloca R$ 5 de oferta. Como que os departamentos da igreja poderão ser financiados com
esse tipo de oferta, irmãos, fica muito parecido com a oferta farisaica da época de Jesus. Quando em Levítico 1 vai falar sobre essa oferta, a oferta deveria ser sem defeito, um cordeiro sem defeito. E o que é que eles faziam? Eles traziam as ovelhas que tinham sarna, as ovelhas que eram aleijadas, as ovelhas que tinham má formação. Esse era o tipo de animal que era trazido à presença do sacerdote, para que ele fizesse, então, aquele ritual, não é, do holocausto. Quando Deus tinha dito, olha, esse cordeiro representa Cristo, por isso que ele tem que ser sem defeito, tem que ser um cordeiro de humano, e assim por diante. Os fariseus ainda faziam pior. Nas festas em que os irmãos tinham que vir de longe, eles vinham da Capadócia, vinham da Ponto, da Ásia, né, da Panfilha, daqueles lugares ali, das regiões do Decápolis, eles vinham e pelo deserto era muito difícil trazer um animal, o animalzinho morria de sede. Então eles juntavam as economias para, quando chegassem em Jerusalém, comprar um animal para então apresentar perante o sacerdote. Não era permitido. Os fariseus não permitiam. Só podia ser as ovelhas que eles tinham e estavam vendendo no próprio templo. Daí Jesus ter na purificação do santuário soltado os animais, não é? Porque eles eram vendidos e vendidos com ágio. Além de ser vendido com ágio, eram animais que não serviam para consumo. Eram animais que tinham sarna, animais que eram aleijados. Para você ver a situação, a corrupção que era, não é? Obrigado. Então, irmãos, vemos essa situação. Daí a diferença entre dízimo e oferta. O dízimo, ele é para manutenção da obra e a oferta é para a pregação do evangelho. Porque cada vez que nós depositamos no envelope a nossa oferta, vai se traduzir em trabalho missionário, em salvação de almas. O problema das igrejas atuais é que, no próprio estudo bíblico, nós fazemos pouco caso de falar sobre esse assunto com os irmãos, até por medo, não sei, por temor, porque o inimigo das almas, ele faz a contrafação. Então, aquilo que nós estamos vendo nas igrejas neopentecostais, que pregam sobre a prosperidade, a gente vai ver eles falando que você tem que doar tudo. E aí a gente vê essas coisas que acontecem aí, de pessoas revoltadas porque uma pessoa ficou fanática e deu tudo que ele tinha em casa. Você sabe por que o inimigo das almas faz isso, irmão? É porque haverá um tempo em que nós teremos a consciência de que nada que nós temos aqui nesse mundo, nenhuma posse tem valor algum, e que tudo deveria ser depositado aos pés do Senhor. Quando essa época chegar, em que nós vamos nos desfazer de nossas casas e colocar no evangelho, porque a gente vai ser perseguido, não vai ter como você ficar na sua casa, não é? Então você vai ter que sair, você vai ter que viver uma vida quase que se escondendo das autoridades, e aí os irmãos não estão vendo o Drex, né? O Drex chegar aí é uma maneira de manter controle sobre a sociedade. E daí a gente vai... Alguns vão perguntar, e a igreja adventista virou universal agora? Está pedindo que os irmãos vendam as casas para entregar para o evangelho? Não, é porque, como o inimigo já começou isso antes, nessa teologia da prosperidade, os irmãos vão ficar como que assim, sentidos quando esse tipo de pregação começar a acontecer, né? A verdade, meu irmão, é que hoje, eu, Valdeci, eu tenho a minha oferta igual ao meu dízimo, não é? E quando nós vamos ver, a irmã me deu só 5 minutos, eu acho que eu tenho 3 minutos. Eu quero lembrar para os irmãos daquilo que Malaquias vai falar, não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Só que isso é o versículo 10.
No versículo 8, eu quero que os irmãos vejam aí depois, que ele vai falar a pergunta: em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. E depois, no versículo 10, ele trazei todos os dízimos. No versículo 10, ele não fala mais de oferta, ele vai falar só de dízimo. É porque para os judeus, o dízimo e a oferta tinham o mesmo valor, eram os mesmos 10%, tanto de dízimo como de oferta. Por isso que quando no versículo 8 ele vai falar em que me roubais, no dízimo e na oferta, no versículo 10 ele vai dizer trazei todos os dízimos, já está no plural, porque tanto a oferta é 10%, como o dízimo é 10%. Então, agora imagine se a nossa igreja, todos os irmãos, sei lá quantos tem, a igreja aqui de Ubajara é uma igreja pequenininha, tem 83 membros, já imaginou se toda a igreja, todos os irmãos, tivessem um pacto de 10% de oferta também? Se nós já fazemos o que fazemos com esse pouquinho que chega, você já imaginou, irmão, a terminação da obra? O quanto que essa igreja estaria trabalhando com, não só com a TV Novo Tempo, mas com a igreja local, tendo a ASA, os desbravadores, o Ministério da Mulher com um caixa robusto, podendo fazer atividades para alcançar as pessoas. Irmãos, o que nós precisamos é que esse pensamento de Jesus é oferta, sim, aí sim esteja no nosso coração, para que a pregação do Evangelho seja de tal forma que nós iremos alcançar muito mais pessoas do que nós alcançamos agora. Batismos que estão acontecendo em evangelismo, onde se batiza 5, 10, 15 pessoas, nós teríamos aí batismo de 100, 150 pessoas. Que Deus abençoe os irmãos, que cada um possa refletir e começar a fazer o seu pacto de 10% de oferta. Quanto mais você dá, mais você recebe, meu irmão. Pode ter certeza disso. Deus seja louvado e obrigado pela oportunidade de falar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra esteja sempre no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Que nós possamos estar sempre em busca, Pai querido, do teu Espírito Santo. Principalmente, meu Deus, que nós peçamos por essa chuva serôdia que foi prometida e ansiamos por esse momento, a fim de que possamos proclamar com força esse evangelho a toda criatura. Abençoa, meu Deus, esse canal de bênção que os irmãos criaram nessa madrugada, que hoje tenha sido mais um dia de crescimento espiritual para todos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória irmãos, para finalizar, eu gostaria que os irmãos me seguissem lá no YouTube, tem um canal no YouTube. Também tem no Instagram, Valdeci9199, Valdeci9199, pode me seguir lá também. Sempre a gente está postando lá, quando a gente canta nas igrejas. Eu quero convidar os irmãos para agora, sábado, dia 26, Valdeci com Y, Valdeci 9199, viu? Convidar os irmãos para dia 26, sábado, nós estamos na igreja a Central do Nova Metrópole, onde eu vou estar cantando lá, né? E se alguém dos irmãos não tiverem alguma programação especial na sua igreja, puderem estar lá para prestigiar, a gente vai estar com a voz melhorzinha, né? Onde fica a Nova Metrópole? Qual cidade? Calcaia. Calcaia. A cidade vizinha aí. Certo, bem perto. E obrigado pela oportunidade, irmãos. Oi, irmão, nós que agradecemos. É uma alegria recebê-lo aqui. A palavra foi muito precisa, muito importante, porque esse é um problema, inclusive, isso é um problema na igreja, né? Sim. É um grande problema na igreja. E a palavra